Agora entra em campo a equipe que bate um bolão. Fique ligado na melhor transmissão. Equipe Rock Esportiva. Muito boa noite para você sintonizado conosco em facebook.com/Rock Esportiva, através das páginas também do São Carlos em Rede, da Simbralo Eventos, também da Multifísio Fisioterapia. Chegamos, hein? Com mais uma live neste domingo, hoje, desta maneira, esta noite, melhor dizendo, para falar com o Paulinho McLaren, ele que tem história como jogador, também como técnico, nosso convidado nesta noite de live Rádio Rock Esportiva. Sempre aí no oferecimento da Multifísio Fisioterapia, da King Comunicação, da Bianchini Autopeças, da Peixaria Central do São Carlos em Rede, nosso parceiro do Renato Chimirri, da Sancar Mecânica e Elétrica Automotiva, da DRU Express, Transporte Escolar e Executivo, e também aí da Disque Pizza Vesúvio conosco, retornando na noite de hoje também aí o Disque Pizza Vesúvio dos meus amigos Abner e Edmar. Chegamos, hein? Com praticamente toda a equipe Rádio Rock Esportiva, só faltou o nosso Marcão Serra e o Maicon lá de Pompeia aí para nos reunirmos nesta noite aí com o Paulinho McLaren. Vamos começar a girar então a nossa equipe Rádio Rock Esportiva. O nosso convidado aí vem daqui a pouquinho para dar o boa noite dele, já conectado conosco. Vamos começar então com o Ednelson Simonetti. Boa noite, Dinho. Mais uma, hein, Dinho? Seja bem-vindo. Boa noite, Rafa. Hoje é dia de hora extra, né? Verdade. Boa noite, Rovanir. Boa noite, Giba. Boa noite, Paulinho. Prazer muito grande estar falando com você aí. Vamos relembrar um pouquinho daquele futebol raiz que a gente gostava de assistir lá, final dos anos 80, começo dos anos 90. Depois relembrar um pouco da carreira do Paulinho como técnico também. Tenho certeza que vai ser mais uma live muito, muito gostosa de ser feita. Verdade, que hoje é rodada dupla, né? Fizemos uma live hoje à tarde com os meninos lá na Turquia, com o Rick, com o Claudemir e com o Peterson aqui em Cravinhos, né? Os três que foram revelados aí pelo São Carlos. E nesta noite agora a segunda live com o Paulinho McLaren. Giba tá conosco mais uma vez. Alô, Gilberto Carlos, boa noite, Giba. Seja bem-vindo, meu amigo. Legal, Rafa. Boa noite, um abraço a você, ao Ednelson. Grande abraço ao Rovanir, nosso narrador. E, em especial, ao Paulinho McLaren, né? Sem dúvida nenhuma, quando eu fiquei sabendo que a live era com o Paulinho McLaren, eu disse a você e disse aí aos componentes que eu gostaria muito de participar dessa live. Eu não participo de todas, Paulinho está ouvindo isso. Eu sou meio estrela, viu, Paulinho? Frescura, né? Mas eu gosto de participar em alguma live, tá? E com você, quando eu soube que era com você, eu fiz questão de estar aqui hoje. Para quem não sabe, o Paulinho veio para São Carlos em 1986, e em 1986 eu comecei na antiga Rádio Progresso. Eu era plantão esportivo, eu não ia ver os jogos do Paulinho, com rara exceção, ficava lá no plantão esportivo, e aí eu falava, olha o gol, né? Aí eu gol aonde? Lá no Morumbi e tal, ficava na rádio, e conhecia o Paulinho, porque às vezes eu ia à tarde lá no Luizão, acho que o Tucura era quem fazia o trabalho de repórter fixo lá, e eu acabei conhecendo o Paulinho lá, conversando um pouco, faz muito tempo, Paulinho acho que nem lembra disso, tantos repórteres que passaram pela vida dele, mas em 1986 eu comecei junto com ele, e ele se tornou um craque, né, se tornou uma pessoa diferenciada no futebol, e eu estou tocando minha vida aqui, mas quando fiquei sabendo que era com ele, fiz questão de estar aqui. Um abraço, viu, Paulinho, boa noite, e é bom participar com você, viu? Muito bem, tá aí o nosso Giba, daqui a pouquinho aí também fazendo as suas perguntas, participando conosco. O Giba tá estrela, só quer convidado top. O Giba só quer convidado top, o Giba aí. Eu sou meio fresco, viu? Eu sou meio fresco. Tá? Tô brincando, a gente sabe da... Tô brincando, é lógico, né? De Mas às vezes a gente fala do futebol da Turquia. Bem, lógico, os meninos estão lá na Turquia, mas tem coisa que não dá para comparar, né? Futebol turco com Paulinho McLaren, então, coisa, não estou desfazendo de ninguém, não é isso, tá? Mas Paulinho McLaren é diferente, vamos embora. E agora o nosso narrador, Rovanir Frias. Alô, Rova, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rafa, Gilberto, de Nelson. Uma alegria estar novamente na live da Rock Esportiva. E ao Paulinho McLaren, agradecendo por ter aceito o nosso convite. Falei com ele algumas semanas atrás, prontamente ficou
disponível a participar da nossa live, eu agradeço realmente a ele. Eu, Paulinho, fiquei 15 anos como assessor do São Carlos Futebol Clube e a gente sempre tentou contratar você do São Carlos, desde a época do Júlio Bianchini, depois mais recentemente. Mas sabe, Rafa, o homem ganha muito, a gente não conseguiu trazer, porque a gente não aguentava mais perder jogo pro Paulinho. Desde a época de Itapirense, perdia na época do Rio Claro, não aguentava mais perder pro Paulinho e nunca deu certo de trazer ele pro São Carlos, Rafa. Ó, eu sou testemunha dessas pancadas aí, viu? À beira do gramado fazendo reportagens, algumas vezes entrevistei o Paulinho. E olha, tô pra falar que não vencemos acho que nenhuma, hein? Que eu me lembro assim, rapidamente, nenhuma. Paulinho, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite da Rádio Rock Esportivo. Tentamos de tudo quanto é jeito, hein, Paulinho? Os 48 do segundo tempo conseguimos, hein, Paulinho? Boa noite. Boa noite a você, Rafa. Obrigado aí pelas palavras, né? Um abraço ao Rovanir. A gente, acho que quase umas 3 semanas, né, Rovanir? Ficamos aí, nós marcamos, né? Um abração pro Gilberto. Você contando essas histórias assim, me traz lembranças boas, né? Porque São Carlos foi muito gostoso, cidade maravilhosa, eu gosto muito. Tenho amigos aí, devo visita para esse povo, porque a vida vai nos afastando, né? Você vai saindo, né? Um abraço aí de Nelson, prazer estar contigo aqui. Mas eu ganhei bastante vezes do São Carlos, mas eu perdi também. Eu perdi com o Barretos aí em 2018. E em 2019 empatamos num 0x0, nós ficamos com um jogador a menos e foi um jogo bastante emblemático. Mas o São Carlos, desde a sua fundação, né? Eu joguei no São Carlense, queria deixar já um abraço para a torcida do Grêmio São Carlense, e eu sei que está de volta aí, né? Jogamos contra já no 2018, eu pela Francana. É um reencontro maravilhoso, eu estou vendo a camisa aí ao fundo, e você vai relembrando as coisas, né? Os amigos que ficaram, pois é. Os amigos que ficaram, os amigos que chamam a gente hoje, a rede social te aproxima de uma certa forma, e nós matamos saudades por aí, né? Mas eu tenho muito prazer estar com vocês aqui, porque fora a gente ter o futebol raiz que o Gilberto colocou, eu gosto muito da imprensa do rádio, porque o rádio é a alma do futebol. Então, lógico que hoje o rádio já está transformado, já está mais midiático até, né? Com imagem e tudo. Mas é muito legal a gente falar. Eu gosto muito do futebol do interior, sou do interior, então, para a gente que trabalha, eu trabalhei até agora, eu trabalhei em todas as divisões aqui de São Paulo, então, conheço muita gente, vou em muitos lugares, mas é sempre bom você parar esse tempo e conversar, porque geralmente nos jogos é uma pergunta que a gente ela é muito recorrente, né? Você fala exatamente sobre as coisas do jogo em si, mas aqui a gente pode ficar um pouco mais à vontade e é legal. Eu que agradeço, tá, Rafa, o empenho seu aí, porque não deu certo. Eu tentei fazer uma chamada aqui, depois que eu baixei aqui de você. Cara, não entrou, mas deve ser algum problema. Aí pelo Skype eu consegui fazer, mas enfim, estamos juntos. É um prazer e vamos falar de futebol, que é a melhor coisa que tem, né? E nesse tempo de pandemia, tem que ser por aqui. Sem dúvida. Não, a gente agradece mais uma vez ainda pela sua disponibilidade, pelo seu empenho aí, né? De nos ajudar também a resolver o problema de conexão. A gente acabou conseguindo conectar aí e vai ser muito bacana. Manda um abraço para quem está na nossa live, compartilha aí a nossa live. Eduardo Afonso, rapaz, grande Eduardo Afonso, meu amigo, meu irmão lá da ESPN, está sempre conosco aí também, batendo papo, tá ligadinho conosco. O Júlio Cominotti, treinador de goleiros do Grêmio São Carlense. Uma boa noite, grande amigo Rafael de Foz, um abraço a todos. Obrigado aí, Júlio. Marcos Serra, nosso comentarista também, já deu uma passada aqui, tá nos acompanhando aqui também. A Isabela, o Edson Massu, o Renan Daiane já chegou e o Fábio Renato também já chegando, deixando os seus boa noites aqui para toda a equipe Rádio Rock Esportiva e também para o Paulinho McLaren. Rova, você fez o primeiro contato com o homem aí, começa com você, Rova. Vamos lá. Paulinho, você passou pelo Grêmio São Carlense em 86. Em 86 eu nem morava em São Carlos, eu era novinho ainda, rapaz. Tinha acho que uns 8, 7 anos. E mudei para São Carlos em 90. Fala para mim um pouquinho como foi a sua passagem do Grêmio São Carlense em 86, que pelo que eu estava pesquisando, foi a partir dessa passagem do Grêmio São Carlense que você começou a se destacar e buscar outros times maiores. Foi isso, né, Paulinho? Foi isso aí, e na época o
eu estava aqui eu moro em São João da Boa Vista, né? Eu estava aqui na Esportiva São Joanense, porque em 85 eu tinha jogado no Serra Negra e nós subimos de divisão, justamente nos 2 confrontos com a Esportiva aqui de São João, nós ganhamos os jogos, fui muito bem, e tinha vindo para cá justamente para terminar minha faculdade, porque aqui do lado tem Mozambique, Educação Física, então eu vim mais por isso, mas as coisas também não estavam acontecendo como eu tinha planejado, e eu fui procurado pelo falecido presidente nosso, o Dario, e o São Carlense vinha o Giba deve lembrar disso, vinha de um primeiro turno, só perdeu, e nós tivemos uma estreia, Rovanir, se eu não me engano, acho que contra a Francana ou o Batatais, se eu não me engano, quem que era o líder do campeonato? Eu acho que era o Batatais. Nós jogamos contra o Batatais, eu estreiei, fiz gol, nós ganhamos o jogo, 3-1. Tinha o Reinaldo também, que jogava conosco, centroavante, né? E era um ídolo aí na cidade. Então chegamos para colaborar. Foi uma estreia, se não me engano, de 8 jogadores naquele jogo. E depois dali nós ganhamos, acho que 3 jogos seguidos, que eram jogos que todos julgavam que a gente não conseguiria. Nós jogamos, acho que a Batatais, nós fomos ganhando do Sertãozinho lá, e na volta ganhamos da Francana. E me lembro que casa cheia, né? O Luizão bombando, e a gente morava ali no estádio, debaixo da arquibancada, como ainda hoje só que era diferente, né? Hoje, das últimas vezes que eu fui aí no Luizão, tive o cuidado, né, com o Viola, que é meu amigo pessoal, trabalhou comigo há muito tempo, aí é o treinador daí do Grêmio São Carlense, né, para a temporada. Estou contente aí com esse passo que ele está dando. Então, ficou bem diferente, mas é muita saudade desse tempo, porque eu jogava de meia riada, né? Depois que você vai jogando, vai subindo de equipe, as leis foram mudando, né? As regras do futebol, mas eu tenho muita saudade. E o Luizão é aquele campo cascudo, né? Eu gostava de jogar no Luizão atacando pro gol da direita das cabines de rádio, ali parece que a gente chamava o gol daquele lado ali, mas foi um tempo bom. E depois mesmo do Grêmio São Carlense, eu já vinha de boas campanhas, né, de times menores, mas o Grêmio São Carlense, todo mundo conhece a história, sabe o tamanho, a dimensão que é o Grêmio São Carlense, e as coisas foram acontecendo, e ainda hoje a gente chama os amigos, conversa daqui e dali. Quando eu vou em São Carlos jogar contra, né? Porque até agora não fui para o São Carlos, não fui nem no São Carlos nem no São Carlense ainda, né? Mas a gente sempre revê os amigos e vê a cidade, o ponto mudou, né? Eu me lembro que a gente ia lá com o nosso preparador físico, que era o Mané, fazia a gente correr lá na UFSCar, e sempre que eu passo em frente lá, meus filhos até brigam comigo. Não vai falar que você corria aí. Não, eu corria aí. Era campos grandes do caramba. Tem muita história para falar. A gente ficaria falando umas 2, 3 horas aqui sobre isso, porque foi muito gratificante e é uma cidade que me acolheu muito bem e tenho saudade. Sempre que eu volto, eu me sinto em casa. Que bacana. Mandar um abraço pro Cristiano Medeiros. Quem mais aqui? O Rodrigo Ribeiro. Boa noite, Paulinho McLaren, um dos melhores treinadores que já trabalhei. Rodrigo Ribeiro mandando aqui pro Paulinho também, na live aqui na página da Simbrala. Giba, fique à vontade, meu amigo, com o Paulinho. Legal, Paulinho. O Paulinho estava falando e eu estava aqui lembrando, eu participei disso, né? Ele falou do São Carlense, eu achei que ele tinha vindo do Serra Negra, na verdade, para São Carlos, mas ele já disse que não. Eu acho que em 86 devia ser o técnico Manga. O São Carlense teve muitos treinadores, eu tive a oportunidade de conhecer todos, os presidentes eram o Pelvezão, Beto Carlos, Marcos Vieira, Sérgio Roberto de Almeida, eu não lembro, né, qual que foi na época do Paulinho. Agora, o que ele falou é interessante, porque o Luizão, ele tem a arquibancada coberta e uma arquibancada descoberta do lado. E o gol da Travessa 7, o gol da Desembargador Júlio de Farias, é onde tinha maior concentração de torcida. No fundo não tinha aquele giro da arquibancada, ele parava, né? Então, sempre que era do lado de lá, era uma coisa mais legal, né? E eu vi, Paulinho, que você fez 483 gols, né, na sua carreira e tal, dei uma olhada, pesquisei isso daí. E esses dias o Túlio falou que fez meu gol, eu não acredito, isso é coisa do Túlio, tá bom? Para ele, né? Se ele tá falando, beleza, o Pelé eu sei que fez meu gol, esse eu confio, né? No Pelé eu confio e tal.
Mas é eu um queria outro saber mentiroso também, não fez 1000, não. Pelé é mentiroso, chega, vai falar Pelé, pelo amor de Deus. Mano. Pelé fez 1000 gols e não fez mais. Esse não dá para falar. Isso aí né? Esse é o rei, velho. Agora, o Túlio eu não sei. O Túlio disse que veio aqui, fez 1000 gols, contou uma história aqui. São Carlos até humilhou a gente aqui, mas tá bom, não quero, né? Quero falar de você. O que representa, por exemplo, para um atleta do seu nível, que jogou no Santos, na Portuguesa, fazer 483 gols, né? Você está entre o 10º, o 20º, o 30º, não sei se você já viu isso. E quantos gols você fez aqui em São Carlos? E você jogou na época do Manga mesmo? Na verdade, o treinador que estava aí no São Carlense era o Calegari. Ele que me levou. E o Calegari tem uma história muito grande. E logo que nós saímos quando acabou a competição para nós, né? Ele queria me levar para o Botafogo. E na sequência, teve uma especulação muito grande e eu acabei indo para o comercial, porque quando especulou-se meu nome lá, né? Não só eu, acho que 3 ou 4 jogadores do elenco, nós fomos especulados porque era o goleiro nosso, era o Celso Cajuru, o Gomes zagueiro veio do Noroeste do Bauru, o Amadeu do São Bento, inclusive foi lá do lado direito comigo o Talasso, depois tivemos o Marcos, Marcos Amaral, um volantaço, jogava demais, o Mané, com a camisa 10, né? Eram tantos jogadores, o Hamilton, eu e o Reinaldo, assim, era basicamente que eu me lembro mais dessa formação. E tinha muito mais a molecada, em São Carlense tinha muito moleque na cidade, né? Como eu comecei no Banana de Birigui, tinha moleque pra caramba, a gente jogava intermediário e ia de fevereiro a novembro, então tinha tempo de formar mais jogadores. Mas, olha, eu nunca parei muito para fazer, assim, até esses dias me chegou, Gilberto, antes dos jogos de ponto corrido, eu sou o 4º maior artilheiro do brasileiro. Então, você está até quando saiu isso aí, se não me engano, faz umas 2 semanas, um amigo meu que me mandou do lance, que saiu, então, antes dos pontos corridos, eu sou o 4º, ele até escreve lá que é uma surpresa o 4º posto, porque só tem fenômeno ali, né? Então, o que, na verdade, eu acho que as extremidades do futebol, o goleiro do centroavante, você fica tão preocupado em fazer o próximo goleiro não tomar que quando vem os números, eu nunca fiquei muito preocupado nesse sentido, porque lógico que tem um valor do caramba, você olhar para trás hoje e ver isso, né? Então, você tem uma marca, tem muitos jogadores com números expressivos, jogadores com gols expressivos, né? Mas é gratificante, porque a gente olha assim para a história e fala, cara, valeu a pena tudo, valeu demais a pena, né? Às vezes você faz algumas escolhas, eu tinha aqui em São João, tinha uma situação bem confortável, eu imagino, a gente ia começar uma competição e eu fui jogar, eu escolhi pro São Carlense jogar um time que tinha perdido, se não me engano, eram 8 jogos, então tinha 0 pontos, e a gente acreditou num projeto, eu fui conversar com o Dario, e lá na fábrica que tinha, sentei com ele lá, conversamos, fui no clube, vi todo mundo, ele falou assim, nós vamos fazer uma transformação, e eu apostei muito nisso. Então, é gratificante olhar e olhar para isso, porque eu sou muito, eu fico muito na minha sobre algumas coisas, mas sempre que eu volto a algum lugar, os caras vêm, que nem eu fui em São Carlos, eu encontrei alguns amigos, nossa, você lembra aquele gol aqui contra o time e tal? Cara, de verdade eu não lembro, eu lembro alguns detalhes, assim, porque é tão envolvente, é tão intenso, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por cada gol que eu fiz. Esse dia eu estava falando com o pessoal que eles estavam muito com o Santos lá, que é um canal exclusivamente só para santistas, e eles me perguntaram, eu fui artilheiro brasileiro com 15 gols em 13 jogos, um percentual muito alto, talvez um dos maiores percentuais em relação ao número de jogos. E ele perguntou qual foi o gol mais importante, que eu fiz gols bonitos, fiz gols interessantes, gol polêmico, né, que eu chutei o Gato Fernandes com tudo lá em 92. Mas os mais importantes foram os 2 primeiros, foi o Bahia, que eu fiz um jogo de uma chuva na Vila Belmiro. Ela Vila Belmiro de raiz, né, Nelson? Não é essa Vila Belmiro que hoje
Eu fui lá, eu conheço lá. E eu sempre conto essa história dando risada que a gente, onde hoje é o CT do Santos, o Pepe levava a gente sábado de manhã para fazer um rachãozinho e voltava para a Vila Belmiro depois, que ali era o CSU, era o Chico Guimarães ali do lado da Beneficência Portuguesa, onde é o CT, né? Todo mundo sabe lá hoje. Então a garotada jogando bola de manhã, a gente chegava com um saco de bola, porque tinha uma bolinha ruim, mequetrefe, então a bolinha saía, a gente já dava a bola de novo para acabar logo o treininho deles, para a gente esperar a molecada, para a gente treinar, para ir para a Vila Belmiro, e a gente voltava e falava, seu Pepe, por que a gente não faz um rachão de travessado aqui, e a gente já faz a bola parada, fica na vila, a gente vai, e era tudo a pé, né? Não é essa modernidade toda que tem hoje aí, hoje você fazer um treino fora, o traslado, tem uma logística toda. Aí ele falou assim, não, a gente tem que poupar a Vila Belmiro. Eu dava risada, como se fosse pro si poupar o gramado da Vila Belmiro, né? E sempre que alguém ia mexer, o Maneco, que é o cara que até hoje está lá, ele é o cara que cuida da Vila Belmiro como um todo, desde a estrutura, da infraestrutura, arquibancada, gramado, tudo. Eu fui lá, agora que eu tive um estágio com o Dorival Júnior, fui lá esses dias, 2010, aquele time fantástico do Santos. Eu fui lá na vila conversar com o Maneco. Eu já sabia a sala dele, que entra lá atrás do gol do placar. Lá ao fundo tem uma portinha. Já fui lá tomando o café dele. Ele eu nem deixei ele virar de costas. Fui contar. Falei, Maneco, você me atrapalhou pra caramba aqui no Santos, hein, velho? Falou, louco, como que eu te atrapalhei? Eu falei, não, você queria tampar os buracos da Vila Belmiro. O buraco era meu aliado. Então, eu me lembro desse gol do Gilberto, que eu falei aí, o gol da travessa, que você falou, que era a porta de saída para nós, porque a gente entrava e saía por ali, né? Eu tinha uma CB400 na época, tinha moto, cabelão, aquela coisa toda. Cara, era cascudo. Eu me lembro que o Calegari falava assim, vai do outro lado. Aí, e você sabe que no ambiente do dia a dia, você tem um treinador que nem jogou bola e tal, a gente falava, não, vai você do outro lado, eu vou ficar aqui, porque era gostoso treinar. É o barato, eu me lembro. E aí eu fui lá na Vila Belmiro contando essa história pro Maneco, a gente deu muita risada, e é gostoso. Eu me lembro muito bem, assim, a gente tinha um campo que é o Luizão, em algum momento, tem as dificuldades, né? Quando não chove, a gente sabe, eu fui jogar aí, eu joguei muito contra o Deladeia, e pelo Rio Claro, na base, o Guilherme é um amigaço, cara, o dia que ele foi campeão, eu fui às lágrimas, porque o cara é fantástico, eu sou muito amigo, sou muito fã dele, admiro o trabalho dele. Eu encontrei o Guilherme lá na Granja Comari, que eu fiz a licença, estava terminando minha licença A, e ele também estava no mesmo grupo, porque faltava um módulo, né, e eu acabei fazendo tudo de uma vez só. E conversamos demais, e a gente falou dos embates que a gente tinha, né? E o Rio Claro machucava o São Carlense na base, bastante. Isso aí, posso falar para você que a gente bateu bastante, com 15, com 17, com 20, mas isso não nos torna melhor, mas é que a gente crescia muito, era difícil demais jogar contra o time dele, organizar. Então, eu tenho, assim, essas passagens interessantes, e eu estou muito contente com a volta do Grêmio. Acho que a gente está de volta aí. Eu não sei se tem um amigo nosso aí que, não sei se ele tá vendo a live nossa, o Dr. Celso, que é do dentista, que acho que é Celso Signini. Eu falo que ele estragou tudo meus dentes, que eu fui no consultório dele, só ficava falando de futebol, ele veio de arrumar e estragou, né? Mas o Celso é um amigo, um parceiraço, um companheiro, um cara apaixonado. E já deixar um abraço para ele. Eu sei que esse abraço vai chegar até ele, porque é uma pessoa sensacional que eu gosto muito. Muito bem, na nossa live aqui, ó, o Benício... Oi, pois não, Giba. Só para dar uma ilustradinha aí, eu vou passar já para quem vai fazer a pergunta, né? Primeiro, né, o Celso Signini é dentista, ele teve agora recentemente uma doença grave, graças a Deus ele se recuperou, ele fez as coisas que tinha que fazer, né? E graças a Deus eu tenho encontrado o Celso Signini na Cogeb, no supermercado Cogeb, com frequência, e sei que ele está bem agora, mas passou por uma doença terrível, né? E ele está bem. E quando o Paulinho fala, Rafa, não é do seu tempo, vocês são muito novos, eu sou 6 anos mais velho do que o Paulinho Maquinari, ele está com a carcaça bonita, né? A funilaria dele. Você rodou com o pneu murcho, né? O Daniel falou que você rodou com o pneu murcho.
Então, mas quando ele fala, ó, São Carlos, assim, Hamilton, Bussolã, Zé Hélio, Mané, um monte de meninos que hoje estão aqui, que não jogam mais futebol, mas que eu encontro no dia a dia na rua e que fizeram parte desse time do Paulinho McLaren aí, essa molecada toda aí, né, que fez parte dessa história, que naquela época, o Grêmio São Carlense teve jogadores, não vou ficar falando aqui, Nívio, Edu, os dois Edu, Marangon, Edu Bala, Carlos Alberto Seixas, Carlos Alberto Borges, Paulinho McLaren, enfim, mas naquela época não tinha tanto dinheiro, não. Nessa época aí eu lembro que não era tanto assim o dinheiro. Depois o Grêmio conseguiu um pouco mais de dinheiro e o Paulinho McLaren fez parte dessa história de ensinar a molecada. É isso que eu quero deixar frisado aqui, de ensinar a molecada e dizer para ele que, pelo que eu sei, eu vi o Celso Signorino faz pouco tempo, ele está recuperado, mas passou maus bocados, viu, Paulinho? Ah, legal. Bom saber que ele está bem. Obrigado pela informação. Que joia. Na nossa live aqui, quem mais está conosco aqui? Deixa eu puxar aqui. Ramon Silvestre está conosco, Jefferson Teixeira, o Ângelo Raimundo, lá da banda Dígito 3. Um abração para todos vocês. Quem mais está conosco? Benê Cesarani já chegou também conosco aqui. Grande Benê, que não perde um jogo do São Carlos e vai no Grêmio esse ano também, hein? Roseli Cavicchioli. Quem mais? O Felipe Rodrigues, o Luiz Felipe Gaspar, o Marcos Esgobi, o Leandro Luz, o Flecha está conosco também, um abração pro Flecha, o Edson Martins, o Wilson Conche e o Patrocínio Ramos, um abraço para todos vocês. Continuem aí compartilhando a nossa live, envie aí se tiver alguma pergunta pro Paulinho que a gente repassa aqui também. Dinho, fica à vontade aí com o Paulinho McLaren. Bom, Paulinho, eu estava falando essa semana que a gente conversou com o Sérgio, né? Sobre os goleiros de antigamente. Eles costumavam segurar a bola, né? Eles não rebatiam tanto, eles saíam lá no meio da área, davam uma ponta, encaixava a bola, né? Hoje parece que não, hoje parece que a bola vai no gol, bate e volta, né? E acabou. E os atacantes também mudaram muito, né? Da sua época para agora, né? Parece que agora tem um futebol mais de escolinha, aquele futebol mais tático, né? E assim, a sua época é aquele futebol de rua, aquele futebol moleque, né? Aquela coisa que vocês aprenderam no dia a dia, na rua, assim, as tomadas de decisão, né? Eu acho que a tomada de decisão, assim, foi importante, assim, além do seu talento e da sua técnica também, para te transformar num grande artilheiro que você foi, né? Como que você vê os atacantes de hoje, o futebol de hoje, principalmente na posição que você jogava? Bom, um abraço a você, pergunta pertinente, um tema recorrente hoje, né? Porque muitos que estão como treinadores, a minha geração, é essa geração da irreverência, né? Porque nós aprendemos futebol com irreverência, do improviso, jogar futebol na escola, interclasse, interescolar, né? Bola na rua. E eu sou, Ednelson, eu sou de uma família de 6 irmãos homens, né? Somos 6 homens em casa. Então a gente jogava bola o dia inteiro, resolvia tudo lá também, batia, apanhava. E a gente, minha mãe só não deixava a gente jogar bola dentro de casa, jogava, mas com bola de meia para não quebrar as vidraças, que ela não tinha como segurar a gente. E uma cadeira do lado, uma cadeira do outro, cara, você imagina. Então a gente veio dessa escola e a tomada de decisão, ela é muito diferente hoje, porque eu joguei, a minha alegria é quando eu podia jogar num campo que tinha grama, porque eu jogava no cyber, a gente jogava no terrão. Então, assim, ou você antecipa uma bola, ou você já sabe que você vai ter que correr atrás dela lá. Então, o domínio é diferente. Então, a própria coordenação motor, o acervo motor, a inteligência corporal, nossa, ela era desenvolvida aí já, no jogo em si. Hoje o futebol tem uma outra proposta, uma outra intenção. Os goleiros, até para você ter uma ideia, eu gostei do papo, porque eu gravei, eu fiz essa semana falando com o Rafael, fui os tops feras lá da Rádio São Paulo, o Quartarolo, que é amigo de vocês aí, né, da mesma, se eu não me engano tinha o Zete e eu não me lembro mais um, e para você ver como que mudou tanto, que quando mudou a regra para atrasar a bola para o goleiro, ele não podia pegar com as mãos, na semana que foi inserido isso, eu estava no Inter de Porto Alegre, nós viemos jogar contra o São Paulo. E eu gravei, até mandei um vídeo depois da parte do Zé, que ele me pediu para gravar, que quando o
o Ivan atrasou uma bola para ele, a bola entrou entre as pernas dele, deu uma atropelada no Zé, roubamos a bola e fizemos um gol. Nós viramos o jogo para 2-1, o São Paulo ganhou 3-2 esse jogo. Aí o goleiro, a partir dali, né, Dinho, ele começou a ter uma mudança muito, que a proposta foi muito grande. Hoje ele faz parte da construção do jogo, a partir dele o jogo começa, né? Mas o futebol de hoje, eu sempre falo para todo mundo que quando a gente tem oportunidade, como tá falando com o Rafa, porque lá você responde só as perguntas do jogo. Ganhou, perdeu e tal, por que tirou esse, coisa aqui. Mas aqui a gente pode falar do futebol em si. E então, a gente hoje tem um futebol aculturado demais, é muita coisa diferente. E eu posso ser sincero que eu estou vendo agora os jogos da Bundesliga, eu vejo alguns jogos da Série B nossa aqui da Bezinha, que é a divisão que a gente está hoje aí. Cara, é tudo muito o mesmo formato do futebol. Então, ele está aí sendo jogado em 35, 40 metros, ou você está no momento ofensivo, ou no defensivo, se joga só num lado do campo. Então, é uma outra construção, uma outra ideia, e ele está muito próximo. Se a gente olhar para as equipes que a gente olha, para que a gente aprenda mais, né, porque eu assisto o futebol exclusivamente taticamente, a tomada de decisão, como você colocou, como que é a zona de pressão, como se faz no bloco alto, intermediário, bloco baixo, como que você conduz o time a isso, como você constrói o seu treino para jogar contra tal equipe, que nem agora, na primeira rodada nossa aí, que a gente teria o início, né, dia 19 de abril, talvez essa era a única rodada que você talvez fosse ter uma surpresa e você fosse surpreender alguém. Porque depois disso, está tudo no MyCurve. Então, a partir daí, você pega, estuda o time, e nesse ano eu estou levando meu filho comigo, está se formando em educação física, faz aí 2 anos que a gente já está trabalhando com isso. Ele trabalha muito na parte de análise de desempenho, então, até fiz um jogo treino com o Batatais, para vocês terem uma ideia como que a coisa mudou. Nós pegamos os 3 jogos do MyCurve e eu já montei uma estratégia. E quando nós terminamos de ver, nós montamos treinamentos em cima daquilo, para a gente poder ter uma performance no segundo jogo. A gente estava ainda em uma fase de adaptação, construindo, até quando fizemos um grande jogo contra eles, o jogo nós até ganhamos de 2-1, jogou todo mundo, né, eles, na primeira parte a gente fez 1-0 com os times principais, entre aspas, e aí depois a coisa foi rolando. Mas nós construímos o jeito que nós jogamos contra o Botafogo, foi construímos contra o Batatais, então acho que aí vai mais para esse campo tático. E hoje você tem que dar muito mais opções, né? A gente tem um trabalho hoje, treinamento cognitivo. Você tem que fazer muito mais para que ele possa entender mais o jogo. E ele cai aí onde você acabou de falar, Dio. Nas tomadas de decisões. Então você tem que trabalhar muito, muito isso, a percepção, a maneira como que o jogador entende o jogo, a construção do jogo em si, a ideia, a mudança hoje, que nem acaba um jogo, né? Eu sempre tenho cuidado assim, de medir um pouco as palavras, porque o jogo em si, quando ele acaba aquela apoteose final para o treinador, ele, independente do resultado, ganhou, perdeu, empatou, eu já vou pegar lá, eu joguei com o América, do nosso grupo, vou pegar o São Carlense, eu vou pegar o São Carlos. Eu já vou ver a súmula, se teve cartão vermelho, se teve amarelo, se o cara joga ou não joga, porque eu já vou construir outra ideia em cima, porque quando acaba o jogo, eu já estou trabalhando para o outro, porque não dá muito tempo. Às vezes, eu até vejo que alguém, que nem o pessoal ficava falando, você não vai falar sobre alguma coisa do jogo em si. Eu tenho o jogo na retina, porque você vai mastigando as trocas que você fez e tal. Mas você tem que trabalhar muito, até porque cada jogo tem uma intenção, uma proposta diferente, você precisa trazer para esse campo, para o campo, o que vai te tornar mais competitivo. E aí, o futebol fica muito próximo, você acabou de falar, ele fica muito igual. Então, e é muito mais difícil, e vocês sabem do que eu estou falando, é muito mais difícil formar jogadores com 3 meses de campeonato. Eu bandeira de Birigui em 4 anos, entrava em fevereiro, porque na minha geração, 15 para 16, 12 anos, 13 anos, 17 anos, você era júnior, você não tinha uma idade específica igual hoje, 11, 13, 15, 17, 20, né, as categorias. Então você já podia ser um anão, mas jogava bola, já era junioso. E quantas vezes, 82 principalmente, foi o que eu mais atuei no time municipal, assim, dentre os meninos da Bandeirantes, eu jogava uma da tarde, e às vezes eu saía faltando 15 minutos para descer, trocar roupa e subir com o profissional para mim ficar no banco.
E às vezes eu nem ficava no banco. E o primeiro jogo meu com o Bandeirante, eu tinha 15 para 16, se não me engano, ou 16 para 17. Eu também tinha 16 anos. Eu joguei contra o Corinthians lá na Fazendinha, que era o campo do Corinthians, foi meu primeiro profissional. Então, de lá para cá, eu peguei toda essa parte da ciência, esse tanto de coisa que entrou, mas o futebol começou a ficar muito igual. Eu estava vendo o jogo da Bundesliga, agora já começa na próxima semana da Liga, né, da Espanha, depois tem a Premier League 17 e dia 24, provavelmente o italiano. Então, assim, mas se vocês... A gente vê muita coisa igual, então cai no... E é isso que a gente, como treinador, que a gente tem que ter a capacidade de se preparar, de melhorar, mas eu, como produto, hoje, você treinando uma equipe, um mês de pré-temporada, e você tem que, em 3, 4 meses, né, nós vemos aí na 1, na 2 e na 3, você tem que fazer uma gestão de pessoas, é tão difícil você montar um time, então você tem que ter muito resultado. Eu acho que quando a molecada sai da base, que joga mais vezes, que joga o ano inteiro praticamente, como são os campeonatos, exceto esse ano, pelo momento que a gente vive, às vezes o menino chega em cima, não dá nem tempo para ele, porque ele foi muito bem na base, uma joia na base, e às vezes não dá tempo para se jogar, né? Então, eu acho que nós temos que tentar reorganizar, porque a escola do futebol brasileiro é exatamente o oposto do que a gente vê hoje. Mas como treinador, eu falo para vocês, nós estamos inseridos num texto que é muito difícil, é importante. Nossa formação acadêmica é interessante, ela é inteligente para caramba. Estou no setor com os treinadores, hoje os treinadores eu escondo, mas muito bom. Depois mesmo, falei com o Vasco, falei com o PC Cusão, que é um cara fantástico. A abordagem nossa, entre nós também é sobre isso. Puxa, legal. Até o PC falou assim, pô, ele queria me bater num jogo, Vasco e Santos Maracanã, 3-3, 3 gols do Bebeto, 3 gols meu. E ele era o treinador de goleiro lá. Eu falei, tinha aquele frangueiro que você treinava lá, zoando ele. Né? Paulinho, mas naquele tempo, cara, você punha os caras bons para jogar e era uma delícia de ver os jogos, né? E hoje tem mesmo essa abordagem. O ponto é esse, o ponto de equilíbrio, quando você consegue transformar um jogador, competitivamente falando, para que ele tenha mesmo essa capacidade de tomar decisão, aquela coisa mais rápida do craque. Tanto é que você vê a molecadinha que se destaca aí, você vê o Neymar. Neymar é 9-2, eu joguei o Campeonato Paulista do Rio Claro 2010, eu dirigi o Rio Claro, subimos em 2009, joguei em 2010, acho que 10 jogos do Campeonato Paulista. O Neymar com 16 anos, né, 9-2, já fazendo aparecer. Então era assim, sempre foi assim. Mas o resto é esse padrão e cabe a nós, né? Além de fazer mais competitivo, desculpa estender a resposta, a gente levar eles para a nossa escola. Porque o jogador, ele tem que fazer o diferencial, independente se ele se é o volante, o meio. Nós sempre tivemos isso, né, no Brasil. Que bacana, sensacional. Ô Paulinho, o Marcos Vinícius, que agora é professor Marcos Vinícius, né? O Viola. Não pode mais falar Viola, tá? Não pode mais agora, professor. Agora é professor Marcos Vinícius. Ele tá mandando aqui uma para você, uma boa noite para você, e mandando aqui, ó, manda o professor contar a história do Uberlândia, que a torcida queria pegar todo mundo e acabou com um Pai Nosso na porta do estádio. Pois é. Um abraço pro Viola, Marcos Vinícius. O dia que eu te contar no campo, eu vou falar pra você. Você vai dizer. Boa. Me deu trabalho esse negão, viu? Mas o Marcos Vinícius, treinador, eu aposto muito, porque ele é um cara que construiu uma história muito parecida com a minha. A forma como ele conduz o dia a dia. Ele é um cara amigo de todo mundo, ajuda todo mundo, e vocês sabem tanto quanto eu sei disso, né? Mas nós tivemos uma estreia, aí perdemos um jogo contra o CAP, na estreia do campeonato lá em Uberlândia. O clássico, né? É o clássico, e a estreia do campeonato. E uma expectativa muito grande. Aí, você imagina, um clássico você não tem muito, você não escolhe o resultado, ele aparece. Então, nós sofremos uma pressão muito grande, porque eu tive o cuidado de levar basicamente todo mundo aqui de São Paulo, né? E a mesma súmula
desse dia do Pai Nosso aí que todo mundo queria, e os caras tiveram paciência, depois nós ganhamos 6 jogos direto. A mesma súmula da estreia foi a súmula e o Marcos Vinícius fez o gol. Lá ele era Viola, aí o Viola fez o gol do título do acesso do Uberlândia. Então, assim, fantástico, o futebol tem essas coisas que a gente, de bastidores, né, que é interessante, que é importante. Viola é um cara que, com certeza, levar o perfil dele de atleta para o treinador, sempre muito comprometido, né, e sempre preocupado em querer fazer mais, mas é sempre bom. A gente trabalhou em vários lugares, eu ganhei mais dele do que ele ganhou de mim, porque eu deitava nele aí, né, que ele jogava no São Carlos, assistia aí. Mas eu espero que ele tenha sucesso, que ele consiga o São Carlense com todo o comprometimento dele. É uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, né? E a gente teve várias experiências juntos, inclusive no Top também, onde ele me ajudou mais. E já aí, você já percebe que ele construiu como uma pessoa que vai fazer a parte mais difícil do campeonato de um time. Essa é a mais complicada, porque o futebol, eu joguei bola, então sei o que eu estou falando. E hoje é muito mais complicado, porque muitas vezes eu não começo o jogo do jeito que eu comecei, como eu estava falando anteriormente, com o mesmo time, com a mesma formação ou com a mesma proposta. Então, e às vezes você tem que mudar uma proposta, tem que mudar uma peça. Hoje o jogador tem que entender um pouco mais isso, porque as equipes, mundo afora fazem isso, né? Eu acho que ele vai fazer bem e eu espero que nós saímos do campeonato e a gente possa fazer grandes jogos, é o que é o mais importante. Muito bem, aqui na nossa live o Flávio Inácio, grande chincha, hein? Mandando um abraço para todo mundo aqui, boa noite. Mandando um abraço para você, Paulinho. E ficou feliz de ver o Giba aqui conosco, ó. Giba, que bom ver você aí no esporte. O Giba tá conosco, viu, Chincha? Abraço aí. Não perdi um clube esportivo com a gente lá na época de Rádio Clube. O Edson Ferraz, nosso secretário aqui de Esportes e Cultura, também ligadinho conosco. Tá mandando um abraço aí pro Paulinho. Chegou a jogar com o Edson, o goleiro, Paulinho, aqui? Bem, é parte desse elenco aí, era do... É um grande abraço, o cara que eu faço muito em São Carlos, ele vai visitar a gente dele. Então é melhor disso. Paulinho. Oi? Tá picotando um pouquinho o seu áudio? Vamos só tentar, deixa eu só tentar ver se eu consigo... É variação na internet, é normal. Fica tranquilo que a gente já dá um jeito aqui. Se você puder repetir, por favor, a resposta do Edson, que saiu meio picotado. Não, eu queria botar São Pedro mais, sempre boa São Carlos, ele está sempre lá no estado, né? E eu quero, aliás, parabenizar, porque eu vi o Luiz e ele fazia parte da nossa equipe lá atrás, né? Essa garotada toda aí, o Giba lembrou bem, e outros que estavam na nossa época, né? E o vestiário nosso era muito engraçado. Eu me lembro que a gente tirava muita onda, né, que o seu Moacir era o nosso massagista, a tia cozinheira, cara, e essa molecada da cidade lá, a gente abraçava eles que quando você é da cidade, você não come no clube, né? E botava todo mundo pra dentro. Abração a esse cara, show de bola. Que bacana. Ô, Rafa, deixa eu dar uma cornetada no Edson. Falou que jogou com o Paulinho, jogou nada, treinou, viu? Porque o Edson não jogava, não. Quem jogava era o Itamar. Não dava brecha pro Edson jogar, não. O Itamar foi um grande goleiro, realmente, aí do Grêmio, hein? O Edivaldo, Verdão, o Edivaldo que jogou no Corinthians também te mandando um abraço, viu, Paulinho? Nossa, demais, cara. Um abraço, cara, top demais. Só gente boa, né, cara? Nossa região aqui, né? Nós estamos bem próximos, muitos grandes jogadores e legal, um grande abraço. Que bacana. Rová, fica à vontade aí, meu amigo, para fazer mais uma aí pro Paulinho. Vamos lá, Paulinho. Depois, em 89, você chegou no Santos, né? Um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Você fez história no Santos. Montou um time junto com o Sérgio Guedes. Até tinha comentado com o Sérgio Guedes na última quinta-feira. Vocês montaram um time, mas não chegou em final de campeonato, né? O Santos mantendo sempre aquela mística de ter um time ofensivo, o Sérgio fazendo grandes defesas lá atrás, mas faltou
um título para aquela geração do Santos, né, Paulinho? E também queria que você já emendasse também sobre o apelido McLaren, né? E foi no Santos que você fez um gol, né? Saiu ali imitando uma McLaren lá de uma vitória do Ayrton Senna. E se você chegou a conhecer pessoalmente o Ayrton Senna? Bom, nós, lá, o Santos, quando eu cheguei em 89, eu saí do interior eu saí do São Carlense, fui comercial, Barreiros, Votuporanguense, ainda Votuporanguense eu fui, já estudo em 89 mesmo, 89 foi o ano que tudo aconteceu para mim. Eu já saí da Votuporanguense, fui para o Atlético Paranaense, nem cheguei a jogar no Atlético, porque na semana da minha estreia, né, anterior da minha estreia, que uma possível estreia, o seu Geraldo Damasceno, que era o treinador nosso, ele caiu no Atlético, e eu já tinha treinado já na quarta-feira e na quinta já uma opção, não ia começar o jogo, mas eu já treinei como no time principal, que está uma pressão grande no Atlético, que aliás é muita pressão, e eu acabei no Figueirense, e depois dava emprestado para o Santos, porque o Santos estava em excursão lá em Santa Catarina, né? E em 87, eu jogando pelo comercial, nos jogos contra o São José, que o treinador era o Nicanor de Carvalho, eu fiz gols nos 2 jogos, na ida e na volta, e o Nicanor de Carvalho foi assistir um jogo, assim, o final do segundo turno do Santo Catarinense, nós em Criciúma, foi 1-1, eu estava no banco, entrei, fiz um gol, e ele foi lá no vestiário falar comigo, daí ele falou, você não é aquele Paulinho do comercial? Eu falei, não, sou eu mesmo. Aí o Atlético não queria me emprestar, aquela coisa toda, era para me voltar para o Atlético, eu já tinha renovado com o Figueirense ia jogar o Campeonato Brasileiro de Série B. Aí eu cheguei no Santos, né, fiz 9 gols em 12 jogos, 14 jogos, se não me lembro. Saímos por uma excursão para a Áustria, eu saí 19 vezes com a camisa do Santos do Brasil, por isso essa identidade grande. Eu voltei já jogador do Santos, na volta o Santos comprou meu passe. Aí eu tive, como todo jogador, chegar num grande clube, uma concorrência grande, grandes nomes, né? Fui aprendendo muito. O Sérgio foi um dos caras que tinha chegado naquele ano também, só que no início do ano, então ele já tinha uma experiência maior ali, ele tinha vindo da Ponte Preta, e me ajudou muito, a gente fez uma amizade grande, e por uma coincidência dessas da vida, eu quando eu joguei no Bandeira de Birigui, eu fiz educação física, acabei não me formando lá, e a Tânia, que é a esposa do Sérgio, ela era minha colega de classe, então a gente fez uma amizade muito grande depois disso, e através disso também, né? Mas enfim, o Santos é uma camisa surreal, ela é fora do padrão, não dá para falar. Se o Santos tivesse a gestão, por exemplo, de um Barcelona, ia ser difícil ganhar do Santos. E eu falo isso para vocês por quê? Quando eu voltei da excursão, quando a gente foi nessa excursão, que é uma intertemporada lá das equipes, que foi no final do ano, então, para o campeonato austríaco, alemão e russo, eles fazem os torneios, né? Tipo showball, sabe aquele jogo do showball? Então a gente chegou lá, nem sabíamos as regras, podia deixar na parede e voltar. Nós somos esse tipo de torneio. Eu fui até artilheiro do torneio. E aí, o cara que era o organizador do torneio, um austríaco, casado com uma brasileira, me chamou que ele queria uma camisa do Santos, uma comprida, aquela que é listrada, e perguntou o que eu queria. Eu falei, não, eu queria participar da festa. O campeão foi o Eintracht Frankfurt, que na época tinha o Uwe Bein, o goleiro, e o Uli Stein, camisa 10 da seleção da Alemanha, um time massa. E a gente jogou contra esses caras, o Dylan, então você vê esses o Santos, né, jogando torneio com equipes assim renomadas, e o Eintracht era a base da seleção, sempre foi muito forte. Hoje está um pouco mais assim, no meio para baixo do campeonato, mas daí eu voltei com a outra cabeça, porque o Santos, o cara me contou a história todinha do Santos, porque o Santos veio no Santos, viu o Santos contra a Mira, da Benfica, viu o Durval, o Coutinho, daí, então, quando você vê essa camisa, a história do Santos entra para dentro do campo, junto com a gente. E depois de 91, você perguntou, né, Romano, que foi artilheiro brasileiro, o GP, aquele ano, 91, 92, o brasileiro foi no primeiro semestre. E a Fórmula 1 também ela tinha uma logística diferente. Ela saía da América do Sul e terminava no Japão, né? Quantas vezes a gente acordava lá para ver na corrida lá no Japão. E o Santos fez a pole position por GP do Brasil. E ele não tinha vencido no Brasil ainda.
E nós jogávamos à tarde na Vila Belmiro, Santos Vitória da Bahia. Eu fiz um gol no cruzamento por baixo do Marcelo B, que hoje também é treinador, está no São Bernardo. E saí comemorando, imitando como se estivesse dirigindo o carro. Desejei sorte ao Senna, porque nós falamos lá pelo terceiro tempo do Milton Neves, que, aliás, foi o cara que me deu esse nome, foi o Milton Neves que falou comigo sobre o McLaren. Não conheci o Senna pessoalmente, só conheço a família dele hoje, que eu fui em vários eventos já depois disso. E, cara, o que foi legal foi que as corridas foram para a Europa, e geralmente a gente via as corridas pela manhã no Brasil, e o Senna ganhava um GP e à tarde eu fazia um gol. Eu fui artilheiro brasileiro e ele acabou campeão do mundo. Corria pela escuderia britânica, na McLaren. E no domingo, depois do jogo, pra você ter uma ideia, eu não vi a corrida, porque quando eu jogava de sábado na Vila, eu pegava as crianças no domingo, a gente ia para o Guarujá para ter um pouquinho mais privado e tal. E eram 2 filhos eu tenho 3, mas eram crianças de 2 e 3 anos. Quando eu voltei, o Milton Neves me ligou no terceiro tempo da Jovem Pan e ele falou, fica na linha, que aquele gol deu sorte e tal, não sei o quê. Ele já abriu me chamando pelo telefone, aqui na linha comigo, Paulinho McLaren. Pronto, aí ficou e me leva a um tempo muito gostoso da minha carreira, né, porque você ter associado o seu nome à escuderia, justamente por causa de Ayrton Senna, foi um tempo maravilhoso, e ter sido artilheiro brasileiro é algo fantástico. Até vou pegar aqui, só um minutinho já volto, né? Tá aí nossa live com o Paulinho McLaren. Ah lá, foi pegar a bola de prata. Olha lá. Ela mesmo. Bola de prata. Eu guardo com não é qualquer um não, hein? Não, essa galeria ela é para poucos, né? E eu tenho muito orgulho disso, porque quando eu olho para ela, eu vejo Roberto Dinamite, a gente Chulapa, só essas feras aí, Careca, Ronaldo, Bebeto. Cara, que legal. E então, assim, eu sou muito reservado em vocês aqui, mas aqui foi esse momento, né? Então, eu acho que dali para frente teve uma mudança. Eu, junto com a camisa do Santos, aproveitando isso tudo, faltou o título para nós, como o Robaneiro colocou bem, para essa geração. Nós perdemos um jogo em 92 lá para o Flamengo no Maracanã, o Flamengo fez a final. Talvez foi o mais próximo que a gente chegou. Mas você vê, eu vou em Santos, a torcida, a gente tem uma relação muito boa. Tem meu rosto pintado lá no CT da Vila, lá no CT do Santos, justamente por isso, por esse reconhecimento e entender o Santos, né? Porque é uma camisa que leva para outro estágio. O Santos me mostrou o mundo. Com a camisa do Santos fui convocado para a seleção brasileira. Saí 19 vezes do Brasil com essa camisa. Vocês não têm ideia do quanto do tamanho da responsabilidade, porque é uma cobrança enorme. Sérgio falou que te carregou nas costas, viu? Que ajudou muito você. Eu ainda brinquei com ele, pô, o Paulinho mais ajudou, mais atrapalhou. Eu ajudei muito mais o Paulinho. Brincando. Mas o saco. Se destacou muito, né? Inclusive, um dos melhores goleiros dos quais eu já joguei, 14 convocações para a seleção brasileira, e ele deve isso para nós, né? Porque o Santos daquela geração lá, quando cheguei, Sérgio, César Sampaio, Davi, aí veio depois Zé Renata, que saiu com essa molecada feita lá, fora os grandes jogadores que eu joguei lá junto, Serginho Chulapa, Jorginho Putinati, Heriberto, Vladimir, Edu Marangon, Ranielli, Guga, Almir, Sérgio Manuel, só fera, né? Então não tem jeito. Era uma pena porque nós tínhamos realmente um time, a gente não tinha um elenco, porque a cada ano vinha 20, 25 garotos da base para cima e não tinha limite, né, para você ter jogadores, não tinha essa questão de lista A, lista B, então era tudo muito mais próximo, mas faltou, eu acho que você ter títulos individuais, eles são legais, é importante, mostra um comprometimento do atleta com a carreira e tal, mas o título do Santos faltou porque esse Santos me mostrou esse universo todo que depois eu
eu pude fazer a história que eu construí. Aqui na nossa live também o David Mangerona tá mandando boa noite, galera Rock Esportiva. Parabéns pela live. Manda um abraço para o Paulinho e fala que eu sou muito grato por tudo que ele fez pelo meu Santos. Tá aí o David, Santista, na nossa live. O Nilcinho Zanqueta, lá de Araras, hein, do futebol interior, de muito tempo da Rádio Central de Campinas, também nos ouvindo. O Edinho, lateral direito aqui de Araras, é quem deu a maioria dos cruzamentos pro Paulinho fazer os gols. Lá na Portuguesa. Na Portuguesa, né? Foi artilheiro do Campeonato Paulista em 95 com 20 gols. E esse também foi um título que escapou, porque nós fomos o melhor ataque, o melhor defesa, o maior número de gols, artilheiro, goleiro menos vazado, e o Corinthians levou num jogo um gol aos 48 do Bernardo, tirou a gente da final e a gente tinha uma chance muito grande de ser campeão. A final a gente poderia ter feito como acabou fazendo essa molecada em 96, né? Que eu peguei a Portuguesa, cheguei no finalzinho de 94, 95, e ficou essa base aqui em 96 aí de Rodrigo Fábio, Leandro Amaral, Zé Roberto, Zé Maria, Edinho Capial, né, e de Araras, cara, um grande abraço aí pra galera, e foi um tempo legal também. Jogar pela Portuguesa foi fascinante. Que bacana. O Rafael Almeida, o Rafael Cafu para nós aqui, né? Que foi seu atleta também lá no Uberlândia, né, Paulinho? O Rafael, nós trabalhamos em 3 clubes juntos, né? Nós subimos com o Capariano, da Série A3 para a Série A2, trabalhamos no Taubaté e lá no Uberlândia. Deu um trabalho legal, mas ele é um cara que eu gosto muito, um lutador, né? Um cara que não entrega, e ele sabe que ele sempre teve o meu apoio, assim como o Viola, entre todos que trabalharam comigo. E o Rafa, ele teve um episódio interessante lá em Uberlândia, que, se eu não me engano, com 11 dias, ele teve uma cirurgia de menisco, né, uma lesão. Ele fez uma artroscopia, com 11 dias ele jogou. E quando o fisioterapeuta, porque eu já fiz a terapeuta do Santos, o Thiago, falou assim, ele vai jogar. Eu falei assim, ele vai jogar, pode botar ele. Então, assim, um abração, porque ele sabe a confiança que eu tinha nele. E todo mundo, mas voltou agora, até o médico bravo com a gente. Eu falei, não, conheço o time que eu tenho na mão. E o Rafa, ele é um guerreiro, superou muita coisa aí, eu desejo para ele muito sucesso. Campeão da Taça São Paulo com o Corinthians, inclusive, depois que saiu aqui do nosso São Carlos Futebol Clube. Giba, fica à vontade aí com o Paulinho. Legal, Paulinho. Mas antes eu quero fazer 2 registros. Tá? Primeiro, dizer para o Edenelson que o Edson Ferraz era bom goleiro. Ele brincou aí, falou que o Itamar não dá para comparar. Itamar foi mais ou menos como o Ditão. Não dava brecha, né? Como o Ditão no Grêmio Esportivo São Carlense. Foi ídolo da torcida, o Silvano foi ídolo da torcida, o Paulinho, enfim, mas o Edson Ferraz era bom goleiro. É que, claro, na época do Edson Ferraz, você tinha o Itamar. Não tinha chance, né? Difícil, né? Mas o Edson Ferraz era bom goleiro. Outra colocação que eu quero fazer é com relação a 2 nomes. Eu acho que o nome do Paulinho McLaren, ele é Paulinho McLaren, porque ele já contou, eu vi aqui que essa história aconteceu, o Roberto já falou, com o Ayrton Senna e tal. Mas eu gosto mais, eu não sei porque o futebol é Marcos Vinícius, né? Viola é mais legal, Zenon, Pelé, Garrincha, Mengalvio, Zico, Adílio. Eu acho que um nome só assim. Agora tem os nomes que, né, depois foi Carlos Alberto Seixas, dá uma olhada nisso, né, cara? Carlos Alberto Borges, né? Só para o narrador falar, eu gosto mais de um nome só, sabe? Mais assim, Catatal, Paulinho, Nívio, Pelé, e acabou, eu gosto, viu, Paulinho? Agora, Paulinho, eu vi que você jogou, dê uma olhada na sua história, claro, né? Ia falar com você, em 8 ou 9 até dos grandes clubes brasileiros, Cruzeiro, Fluminense, Atlético Mineiro, o Clube do Porto, né? Que lá em Portugal, o Internacional, o Santos e tal. E é claro, você tem uma história também com Serra Negra, Comercial, enfim, passou aí em vários times. E esses dias, e você é treinador. Como treinador, né, tem uma história com São José, Francana, tudo e tal. E esses dias, falando com o Zenon, numa live que a gente fez, o Zenon, o craque Zenon, disse o seguinte: Gilberto, eu acho que nós vamos demorar muito tempo para ganhar uma Copa do Mundo. Infelizmente, o Brasil não vai ganhar uma Copa do Mundo.
E eu não entendi muito com os anúncios, os atletas de hoje, porque na sua geração era uma geração de craque, na geração do Zenon era de craque. Hoje você pode ter o Neymar, tem alguns aí que estão jogando fora do Brasil, mas na época da seleção eles voltam aqui para o Brasil. E muita gente fala de treinador. Eu sei que você é treinador, porque tem o Jesus, porque tem aquele que teve no Santos, porque o Luxemburgo e tal. O que falta? Nós não vamos ganhar mesmo uma Copa do Mundo, nossos treinadores estão muito além do Mourinho, sei lá muito além do Sampaoli e tal. Nós temos treinadores hoje no Brasil que não dão conta de fazer uma seleção, ou falta atletas hoje. Ou o Zenon está errado, nós temos condição de ganhar uma Copa do Mundo recentemente. Bom, eu acho que essa transição que ela está acontecendo, né, de hoje você ter, não é uma obrigatoriedade você ter uma licença, mas é uma regulamentação, está sendo importante, até porque é o seguinte, o futebol teve toda essa aculturação que a gente está vendo hoje, se joga mais dentro desse formato. Não acho que a solução seja um treinador de fora, porque vai modificar muito mais a nossa maneira de jogar, o nosso perfil. Entendo sim, como o Zenon, e eu falei aqui anteriormente, nós temos muito pouco, não, pouco tempo para trabalhar com os atletas. Você tem que fazer um campeonato com uma pré-temporada muito curta, muito rápido, já fazer um jogador, né? Então, porque esses jogadores que jogam nos campeonatos regionais, não pode só de São Paulo, do Brasil afora, em 3 meses os caras têm que fazer milagre para sobreviver, para jogar um campeonato brasileiro no segundo semestre, e numa pressão muito grande. Então, assim, precisa, principalmente os times menores, que é onde ainda se forma mais os jogadores, porque você pode formar bastante jogador na base, a gente vê bastante isso aí. Você pega o São Paulo, vendeu vários jogadores que foi feito lá em Cotia, mas foram muitos embora, perdeu-se muito jogador. Olha aí o Cafu, a volta que ele teve que dar, quantos o Corinthians perdeu na qualidade dele, e ele sabe que também, lógico, teve a contribuição do atleta também, a parte que o atleta não deixou de fazer, enfim, tem muita coisa. Mas eu não acho que a gente vai melhorar o futebol brasileiro trazendo muita gente e dando a seleção brasileira para um cara de fora, achando que ele vai resolver todos os problemas. O futebol brasileiro, de treinador para baixo, continua fazendo. A gestão do futebol continua sendo feita. Tudo que está na mão de treinadores, de jogadores, está sendo feita. A nossa questão é estrutural, Gilberto. Você tem que colocar isso porque hoje me cobram para mim ter uma licença Pro, e vocês sabem, todo mundo sabe o valor que custa uma licença Pro, tem uma licença A, se não me engano o Viola tem a licença B, o valor que se paga para ter uma licença, e quanto se dá de estrutura, e quanto se cobra de um dirigente, e quanto de responsabilidade se dá para todos. É muito fácil você pegar, você tira aí que nem o Santos, e eu posso falar isso abertamente, publicamente, eu não tenho problema com ninguém. Cara, ele tirou o Sampaoli, trouxe o Gesualdo vem com uma outra filosofia, né, até maneira de jogar diferente, porque a escola portuguesa eu conheço bem, não é o que o Jesus tem na mão, não é o que Jesus nos mostra, é o que Gesualdo nos mostra. É a escola do futebol português, joga por uma bola, um time que joga sempre com transição, 35%, 40% de posse de bola, pode pegar a seleção portuguesa, eles dão a bola para o adversário, uma transição muito rápida, aquilo que o Carille fez muito com o Corinthians atrás, que a gente cansou de ver, que dava até raiva, mas nós temos treinadores competentes demais, porque nós não temos, são dirigentes competentes. Então, eu acho que você tem que cobrar todo mundo, e se você cobra nessa intensidade de treinadores, de ter essa formação toda, de ter essa preparação toda, e ele não pode ser medido por resultado, porque eu entendo assim, hoje, se eu tenho uma conversa com o presidente do Santos, Paulinho, você vai vir para cá, beleza, vamos acertar. Presidente, o que o senhor quer como resultado? Eu quero a Libertadores. Eu não preciso ser o campeão brasileiro para ir para a Libertadores. Eu preciso ter um time que me leve a Libertadores, até o quarto colocado me leva. E o que eu vou deixar? Por que é o grande problema nosso? E isso é recorrente. Tirando São Paulo, de 92, 93, que em vez de vender, trazia jogadores, a grande maioria que é o campeão, o vice, faz as tripas coração e o Flamengo quase perdeu todo mundo aí agora, faz as tripas coração para chegar para ser campeão, jogar uma Copa, um Mundial de Clubes, e não consegue segurar ninguém. Então, o resultado hoje do futebol, ele tem que ser visto diferente. É eu formar um time competitivo e manter esse time, manter
esse conceito, essa metodologia é um período. O São Paulo veio para cá porque os argentinos são bons treinadores, eles copiam uma escola antiga, que chama a Escola do Futebol Brasileiro, porque sempre aqui nós somos bem melhores que eles, isso é fato. Então, ele é bem mais próximo do que essa escola europeia, que o Gesualdo mostra muito o que tem. E nem estou dizendo que ele está errado, ao contrário. Ele tem as suas qualidades, mas eu já estou falando de um clube que a gente viu do ano passado para esse ano. A diferença é que está de ver o Santos jogar. Então, eu não vejo, assim, sem tirar o mérito do Jorge Jesus lá no Flamengo, ele tem muita competência. Eu conheço ele de vários trabalhos. Quando eu trabalhei na Arábia, eu vi o trabalho dos treinadores portugueses lá na Pro League, que é a principal. Eu trabalhei na primeira divisão, que seria para nós uma segunda divisão. Eles têm muito trabalho bom, mas, cara, nós não iremos ganhar, de uma maneira instantânea, porque no futebol, aqui a nossa cultura, que o cara chega e já passa. Haja visto, vocês dá uma olhada no que diz respeito aos comentários, quem é o Jorge Jesus, que não perdeu um jogo contra o Emelec, chamaram ele de professor Pardal, né? Uns caras aí numa televisão aí, e depois o cara hoje conseguiu o resultado que tem, que ele teve competência, mas ele tem uma máquina na mão. E você vê o mesmo tratamento com o Gesualdo não tem, porque o Gesualdo não consegue fazer o Santos jogar como um Flamengo. E todo mundo achou que ia chegar um português aqui e ia fazer o Santos voar com o conceito, com essa metodologia. Então, assim, tem que ter paciência. Eu não acho ruim, ao contrário. Não vai ter como segurar mais. Eu acho que os clubes vão ter, sim. É importante as escolas estarem aqui mais próximas, a gente entender mais. Mas eu acho que a construção do jogo, a partir dos treinadores e dos jogadores, a gestão está muito boa, está se formando muito jogador. Para esse futebol que se joga, tá, Dinho, tá, Gilberto? Para isso que se joga hoje. A gente está assim, nós estamos muito atualizados. O que nos falta mesmo é a gente ter um São Paulo de 92, se você pegar um Flamengo aí, não sei quanto tempo vai conseguir jogar com o Diego, o Rafinha, já não joga com o Pablo Mari, né? O Rodrigo Caio, o Luiz Felipe, o Arão, o Gerson, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol e tem mais um outro, o craque. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Se a gente, é um time de craque, né? Será que a gente vai conseguir falar esse ano que vem, esse time que quase perdeu todo mundo e talvez venha a perder? Então, assim, a construção desse time, como foi feito lá atrás, porque o Flamengo só chegou no que chegou, porque o Flamengo ficou 5, 6 anos sem se preocupar em ganhar nada, arrumou a casa. Aí sim, você tem que parabenizar os caras e bater palma para eles, porque eles foram chegar, eles procuraram esse momento. E o contraponto disso, a gente vê um Cruzeiro que fez tudo diferente. Então, lógico que teve responsabilidade dos jogadores dentro de campo, mas você vê o nojo que o Cruzeiro está exposto. Então, a gestão fora precisa ser melhor também, porque não se dá para a gente poder hoje falar assim, pô, o Santos vendeu o melhor jogador do século, o brasileiro, que é o Neymar, nós sabemos disso. A gente tem que olhar o Neymar como atleta, que ele resolve do caramba, a magia dele é demais. Ele tem lá os programas dele pessoais, e aí já é uma outra coisa que não dá para comparar. Mas ele, como atleta, talvez é o maior que a gente viu aí no Santos, é maior que Robinho, não chega no Pelé, mas ele é uma das maiores expressões do futebol sul-americano. E o Santos, nós não temos o Santos não se reestruturou e ficou sem dinheiro. Vendeu um Paulo Henrique Ganso por 24 milhões de reais e o Santos, cara, então acho assim, é muito complexo, não é um tema de pouco tempo para a gente discutir, tem que ter um pouco mais, a preparação tem que ser melhor, né? E vários outros clubes que agora o São Paulo está lá no Atlético Mineiro. Olha a gestão do Atlético Mineiro para você dar uma olhada para trás, como que foi, como funciona. Então, essa cobrança que a gente tem, ela tem que existir mesmo. Eu acho que nós temos competência ainda. O que nos falta, eu acho que essa gestão fora, ela pode ser melhorada. Tem muita gente boa. Mas a gente torce para isso, né, Gilberto? Eu acho que a gente tem. Não discordo do Zenon. Alguns pontos de vista deles são importantíssimos, até porque o Zenon foi um craque, mas nós temos muita coisa ainda para
para mostrar. Eu espero que possa ser um todo na maneira como o futebol hoje está sendo jogado e sendo preparado. 21 horas mais 20 minutos, o Diego Ramos está conosco aqui também, o Nilcinho Zanqueta mandando aqui também que o Paulinho foi técnico do União São João de Araras, e eu me lembro que foi em 2012, né, Paulinho? Nós jogamos contra o São Carlos, lá, vocês, né, jogaram contra o São Carlos, eu estava lá, o jogo foi lá em Araras, um dos últimos jogos aí do União, antes de se afastar aí da Federação Paulista de Futebol. Dinho, fica à vontade aí. Ô Paulinho, você fala uma palavra, assim, você fala sempre sobre gestão, é uma palavra que eu gosto muito, cara. Eu sempre trabalhei com gestão de pessoas também, então é uma palavra que eu gosto muito. Voltando um pouco no tempo, né, naquela época do Santos lá, se treinava-se, assim, em média, 6 horas por dia, né? Era 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, e criava-se aquele negócio, assim, aquela parceria, né? Por exemplo, você e o Almir lá era coisa de louco ver vocês dois jogarem. O Almir, sabe, ele não cruzava, ele sabia onde você estava, né? E era muito legal ver isso daí. E hoje a gente não tem mais essa parceria. São raros os jogadores que conseguem formar essa parceria. Isso daí se deve também aos tipos de mudança nos treinamentos atuais? Ô Di, eu vejo, são dois fatores, né? Eu com o Almir, por exemplo, a gente conversava muito e nos treinos que a gente fazia, quando a gente ia fazer finalização ou um trabalho tático, eu sempre falava para ele, Almir, quando você estiver mais perto da linha da grande área, eu vou puxar e vou parar, que o cara vai correndo no primeiro pau, eu vou desmarcar no segundo. E quando você estiver um pouquinho mais aberto, porque o Almir não tinha um cruzamento, muita força, não tinha muita velocidade da bola dele. É como você falou, era um merengue, né? Era um passe, era um doce. Então, quando ele já estava um pouquinho mais aberto, eu já vinha no segundo pau, tirando o zagueiro lá para trás para ele antecipar. Então, a gente fazia muito treino isso, e com estaca. A gente colocava estaca, colocava um cone para ele passar a bola na altura, que era interessante para mim, né? Uma bola de antecipação e uma bola de segundo pau para me atacar. Não tem muito mais isso. Se treina hoje, tem uma exigência muito alta, os caras jogam numa intensidade muito alta, né? Uma cobrança grande. Então tem pouco trabalho, eu tento inserir muito a questão da individualidade, eu gosto de ter um trabalho específico, porque às vezes se forma mal os jogadores. Quando eu decidi ser treinador, eu já fui para a base porque eu queria treinar o meu olhar sobre aqueles jogadores que, quando chega na sua mão, chega com carências e você ou tira na base ou não tira. Então, tudo que eu não tive como base, porque eu com 15 para 16 já jogava no profissional, eu treinava com o profissional, eu já treinava num time que era amador, né, Dinho? Era um time que treinava quarta e sexta, os coletivos, jogava no domingo. E nós, tinha uma molecada lá do Bandeirante que a gente fazia um treinão na quarta-feira, que era o dia que reunia todo mundo, a molecada me Birigui, todo mundo nas fábricas de calçado, trabalhando. Então a gente reunia lá um períodozinho, e para mim era bom porque eu morava do lado do campo, assim, 3 quadras. Então eu ia lá no Roberto Clark, antigo Roberto Clark, e aí fazia o treino, ficava o profissional depois. Era diferente. Então, assim, se tem menos. E o que eu acho que é o mais... Tem uma parte boa e uma parte ruim. É que hoje um atleta ele é cercado por um monte de gente. E, às vezes, o cara ouve mais um empresário, ouve mais um advogado, ouve muita gente. E eu falo para eles, qual é a voz que você está ouvindo? Porque você tem que ouvir a voz que vai te levar para frente. Aí você fala lá, você não joga não esse jogo porque se o cara lá te tirar igual tá te tirando com meia hora de jogo, no segundo tempo, cara, o jogador ele é muito mal informado. Porque eu peguei o time do Taubaté agora em 2019 e o presidente me chamou, já tinha trabalhado 3 vezes lá, fui pela 4ª vez. E o Justinho me falou assim, não deixa o time cair. Beleza, nós classificamos o time. Eu saí pro Água Santa aqui. O puto orçamento, o Água Santa não subiu. Ele subiu depois pela questão do regulamento aí, né? Jogou o Campeonato Paulista já esse ano. O cara me perguntou, fez uma pergunta, falou, o que você fez que mudou o time? Eu falei para eles fazer o que o jogador faz. O que o jogador faz? Tem que treinar, pôr a bunda no chão, tem que correr, faz o específico lá, vai lá, cruza uma bolinha para mim aqui, chuta no gol, coisas do dia a dia. Porque hoje o jogador, você chega lá, o cara... Não, que esse é da empresa tal, esse não sei o que, eu sei que lá. Os caras mataram o clube com a Lei Pelé.
Então, facilitou para ter uma gama de pessoas ruins dentro do futebol também. E é uma abordagem, Gilberto, eu acho que cabe dentro da sua pergunta uma resposta sobre isso também, que o futebol ficou na mão de muita gente e os jogadores têm uma gestão da carreira deles voltada para uma outra linha e faz pouco futebol. Então, eu falei para eles, tira o celular da mão, vai pôr a bunda no chão, porque senão, se vocês fizeram um contrato ruim, o contrato de vocês não é um contrato de Série A de brasileiro, e se você for repetir esse mesmo contrato, você está na roça. Porque esse contrato você já tem, você tem que fazer o melhor. É com o resultado dentro de campo. Não adianta ser o teu melhor empresário. Se você está jogando num time que perdeu 12 jogos, como que eu vou te colocar no outro time? Então, assim, tem que se fazer mais futebol. E eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso. É uma maneira que eu vejo, porque foi o que eu mais fiz, né? Eu não tinha até nem tenho empresário, para vocês terem uma ideia. Eu até onde eu fui sozinho. Lógico que você tem a ajuda de um ou de outro. Mas eu não tenho um empresário que fica lá vendendo a minha imagem, esse cara é bom treinador. Eu acho que você constrói a carreira. E eu sempre respondo assim, eu estou me preparando para dirigir a seleção brasileira. Tem que ter uma formação acadêmica, eu vou lá fazer a licença pro. Eu nunca vou dirigir, eu não vou ser frustrado. Mas se alguém chegar e falar assim, por que você não fez licença pro, você não vai para a seleção? Porque isso é mundialmente falando, não é só no Brasil. Mas você não dirigir a seleção canadense, por exemplo, você não tem uma licença pro que me dá autoridade para estar no banco. Então, eu tenho que fazer. Se eu não chegar na seleção brasileira, beleza, mas o dia que eu vou estar preparado, traz aquele cara. Você tem o registro? Tem, está aqui. Então, assim, mas eu vejo uma trajetória pela frente. Cada dia que eu vou trabalhar, eu trabalho com a mesma força do dia que eu comecei, fazendo futebol. Porque o dia que eu cansar disso, eu vou fazer igual eu fiz lá quando eu jogava bola. Eu tinha 2 anos de contrato com Santa Cruz, joguei 6 meses, falei para o presidente, muito obrigado, estou feliz, estou saindo, tão contente quanto eu entrei, não fiquei devendo nada. O pessoal fala, você tem saudade nenhuma, agora do vestiário, que eu dava nó na calça dos caras, escondia a chave do carro, essa sacanagem toda sacanagem de concentração e tal, essas coisas de contar história, né? Imagina você viajar 19 vezes para fora do Brasil, com o Santos, numa geração que a única palavra de inglês que ele falava era ketchup, então você imagina quanto de história você tem num clube, né? Então, a gente tem muito tempo ainda para fazer muita coisa boa, e eu acredito que a gente melhorando a gestão, como alguns melhoraram, né? Alguns clubes melhoraram, e principalmente o mandatário maior, a CBF, eu acho que nós temos condição de ir além. Ganhar título não é tão fácil. A gente vê a última Copa do Mundo, nós temos um potencial, assim como a Bélgica, né? E se fala muito do Brasil, porque o Brasil tem 5 títulos, a Bélgica não tem nada. Então, é sempre bonito que a Bélgica faz, que a Holanda faz, né? Mas todo mundo acha mais graça, e os caras saem de um jeito pior do que a gente, e aí a gente apanha por isso, a Alemanha apanha por isso, a Itália apanha por isso, a Argentina apanha por isso, né? Então, tem que saber o tamanho que você é. Então, por isso que tem que olhar para dentro. Eu acho que tem algo muito forte dentro da gente. Eu estava falando no grupo de treinadores que eu faço parte aqui, que eu fico vendo algumas discussões. Outro dia lancei uma discussão lá para quem se lembrava das escalações das seleções, porque a gente não desfruta das nossas conquistas. A gente fica pensando, eu não acho ruim, já falei aqui, que vai vir um cara lá de fora, o Guardiola, e vai fazer a seleção brasileira jogar igual a seleção de 70, que é a referência dele para trabalhos. O Guardiola, ele fala que a seleção que ele queria dirigir era aquela lá de 70. E lá naquela seleção de 70, o Di, Gilberto, Romanê, você, Rafa, quando você pega a seleção brasileira de 70, tudo que hoje tem uma linguagem diferente de falar, transição defensiva, ofensiva e tal, o quarto gol nosso é só por a linguagem adequada. O Tostão vem lá, rouba uma bola, ele vem numa transição defensiva, rouba uma bola, começa a transição ofensiva, Jairzinho já caiu nas costas ali, fazendo uma diagonal, jogou a bola para Pelé, e numa transição ofensiva aparece Carlos Alberto, que faz o gol mais visto de Copa do Mundo, né? No 4-1 contra a Itália. Se você jogar essa linguagem para cima daquela seleção, então é isso que os caras confiam. É simplesmente isso, todo mundo quer aquela magia.
Então, que eu não acho. Eu não, assim, a gente vai ter que pagar para ver. Mas não é do dia para a noite que vai chegar um cara e construir aquela seleção maravilhosa, né? E a seleção que depois dessa de 70, a seleção que todo mundo, o Rovanir falou sobre faltou título, faltou o Tele Santana. E a de 86 foi no chinelo para de 82, mas no chinelo longe. Porque a seleção de 82 eu trabalhava, para você ter uma ideia, eu trabalhava na oficina, que meu pai trabalhou em construção civil, né? Numa usina de elétrica. Eu trabalhava na oficina, sentei lá, chorei. Na hora que a Paulo Rossi fez o terceiro gol, chorei. Cara, nós tínhamos um empate na mão e a seleção brasileira queria ganhar o jogo. Aquilo que era gostoso, que essa é a nossa escola, que a gente tem que voltar a fazer isso. E a gestão de atletas ela tem que ser melhorada. Então, acho assim, tem a questão da lei, muitas outras coisas têm que ser melhoradas, mas eu vejo por aí o futebol. Fosse hoje naquele 1-1, quando empatou com a Itália, já tinha 12 lá debaixo da trave. Não, Fechava a casinha inteira, como a gente diz, né, Paulo? Não, e os caras batem palma que o. Desculpa te cortar aí. Imagina, pode ficar à vontade. Que o Mourinho foi com a Inter de Milão jogando isso aí e falou que colocou um ônibus, um muro na frente, e todos os negros batem palma pra isso. Mas teria que ter se jogado assim. Do Pelé, não. Os caras ficaram putos pra cacete porque jogaram menos do que tinha jogado. E a seleção, naquele jogo especificamente. Mas essa é a nossa escola. Então, e eu falo muito, eu vejo pessoas valorizando o título da seleção da Copa da Europa lá, da Champions? Da Eurocopa? Não, o ganhou da França lá. Da Eurocopa. Se fala daquele Portugal, um time que, se você pegar lá percentual de posse de bola, chute a gol, tudo, a França bem melhor no que diz respeito a isso, que todo mundo olha os números, a estatística do jogo. E parece que Portugal é o supra-sumo do ano. E a gente não desfruta muito disso, né? E eu fiquei feliz quando o Gilberto falou aí, desses caras, até do Edson Ferraz, porque na minha época o goleiro era o Celso Cajuru. O Itamar já tinha passado lá. Cara, é legal demais, porque a gente se divertia jogando bola. A minha geração se divertia. Ficou profissional pra gente, assim, estourou. Mas a gente se divertiu muito. Então, eu tenho esse olhar. Sei que não vai ser isso mais, talvez a gente consiga viver mais, mas a gente tem que lembrar dessa escola. A gente tem que desfrutar disso tudo para a gente falar, não, cara, é possível, porque nós temos aqui dentro produto, né? Não nasce brasileiro no Paraguai, nasce brasileiro no Brasil. Então, nós temos que voltar a enxergar um pouco mais a nossa escola. Sem dúvida. Na nossa live, a Paula Vieira, o Raí Locutor, o Reginaldo Leite e o Ramon Silvestre retornando. Quem chamou o Dinho? Oi, Rafa, só recapitulando aqui. O Rovanir fez aquele questionamento sobre o time do Santos, né, que não venceu e tal, né? No Campeonato Brasileiro de 92, depois que a gente conversou com o Sérgio, eu estava fazendo um levantamento aqui. Na última rodada, jogou Flamengo e Santos e Vasco e São Paulo. O São Paulo começou classificado, depois tomou o gol do Vasco com 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo era o Santos que estava classificado. Aí o Santos tomou um gol do Flamengo, aí passou o Vasco a ser classificado, aí o Flamengo acabou fazendo mais um no Santos, aí foi o Flamengo classificado. Quer dizer, os 4 ficaram classificados durante um período do jogo. Legal. E essa geração aí, Dinho, essa geração aí é que ganhou 94. Então eu falo que a gente tem uma importância muito grande, porque olha o tamanho do jogo em 90 minutos, ele mudou de mão todo o tempo. Eu ainda perdi um pênalti contra o Flamengo. Se a gente faz o 2-2 lá, o jogo ia mudar, mas o time deles tinha o Gaúcho, falecido Gaúcho atacante, Júnior jogando demais, era um timão também. Mas você vê, o time do Vasco era Luizinho, Giovanni, Bismarck, Bebeto, Edmundo, Dinamite no banco. Você tá louco jogar com esses caras? Não dá, né? Era diferente. Então, assim, eu até falo pro pessoal, a minha primeira convocação, eu fui convocado, chega a convocação, Careca, Romário, Bebeto, Renato Gaúcho e eu. Aí apresentamos contra o País de Gales, né? Fomos lá, viajando para o País de Gales, acabou aquela parte tática, o trabalho todo, aí você fica à vontade para fazer lá uma parte técnica, né? O específico, chamei o Cafu, falei, Cafu, e era o Cássio lá pela esquerda que tinha sido convocado do Vasco para a seleção nesse jogo. Falei, viu, não dá para fazer umas bolinhas lá, não sei o quê.
Ele, não, vamos lá. Daí ele pegou as bolas. Vamos lá, Paulinho. Era o Tafarel e o Roger, que jogou no Flamengo, o goleiro, e ficou banco do Rogério sendo muito tempo no São Paulo. Aí o Cafu foi lá, daí o Careca falou assim, vai ter umas bolinhas aí? Vai. Aí veio todo mundo. Aí o Cafu falou, vamos, Paulinho. Eu falei, eu não, põe as feras aí agora. Eu vim ver ele. Vim assistir de camarote. Então, mas você vê a qualidade que era, né? E muito, muito obrigado aqui por lembrar desse quadrangular, porque, cara, minuto a minuto a coisa mudava, né? Então você vê o nosso time, o futebol brasileiro bom, né? Porque muita gente boa no Brasil jogando. Então, assim, dali começou, né? 92, 93, 94, 95, principalmente depois da Copa, aí o êxodo muito grande. E hoje os caras não levam mais o jogador, já levam a família, né? Pai e mãe já estão indo embora para o exterior para poder o filho com 16, 17 anos ter a transferência. Ô Paulinho, hoje o futebol tá muito chato, né, cara? Muita coisa não pode mais, o cara comemora, advertido pelo árbitro, uma série de coisas aí que realmente deixou o futebol muito chato. E você teve uma passagem legal que você jogando pelo Cruzeiro fez um gol no Tafarel, no Atlético, e saiu imitando galinha. Hoje essa molecada de hoje aqui vê isso e alguns até acham um absurdo, é um desrespeito. Mas aquela época era muito legal. Tinha você, tinha o Viola, o Túlio Maravilha, que você criou muitas comemorações também. É inimaginável hoje fazer isso num clássico que você fez lá contra o Atlético Mineiro. Você jogou no Atlético depois disso ainda, né? Digo mais, viu, Rafa? Hoje em dia, se faz gol, você tem que pedir desculpa pro goleiro. Bom, o Diego Souza fez isso quando o São Paulo ganhou do Sport lá, foi pedir desculpa pro Magrão. Então, né? Não dá. Eu acho assim, o Rovanir colocou bem, você tem que até pedir desculpa, porque o momento melhor do jogo é o gol, né? O maior momento do gol, acho que pro narrador, então, né, Rovanir? Você pega o jogo, cara, gritar 0x0, cara, legal, tem jogo que é bonito, é gostoso, mas o gol é o melhor momento do futebol, então você tem que se prepara para ganhar o jogo, então para ganhar o jogo tem que fazer gols. E hoje está chato nesse sentido. E eu não culpo a arbitragem, porque eles não são culpados por isso. De forma dentro. Eles têm que ir pelo rigor da lei, né? Dar cartão. O menino que fez o gol no Corinthians, lá no Corinthians e Santos, fez o gol, foi abraçar a torcida, o cara desceu o vermelho, você tá louco, cara. Deixa o cara extravasar, deixa a coisa acontecer. Até que foi contra o meu Santos, mas não é nem por isso, é o momento em si. E você imagina aquele jogo, tinha 93 mil pessoas no Mineirão. Tinha 87, 86 mil, quase 87 mil pagantes, né? E fazer um gol do Tafarel já é uma alegria. Aí, sair imitando uma galinha para a torcida do Atlético. Hoje, ia expulso, não tinha o que fazer. É porque você pode estar incitando a violência. Então, cara, o futebol era outro, era mais folclórico, era mais gostoso. Você jogando um clássico daquele, e os clássicos que eu joguei Brasil afora aí, Grenal, São Paulo e Corinthians, Santos e Palmeiras, Santos e Corinthians, Santos e São Paulo, 15 dias, né? Aquela semana da expectativa, o jogo em si, mais uma semana falando daquilo tudo. Então hoje mudou tudo, né? Eu acabei de falar para vocês, hoje eu não tenho nem tempo de... lógico que eu sei, eu vou comemorar o jogo, vou ficar muito puto se eu perder o jogo que eu queria ganhar, que o máximo que você conseguiu fazer é um empate, mas você já tem que estar construindo, está muito na frente. Então, mudou muito. Né? Essa é uma indústria que te consome muito. A indústria do entretenimento, para treinadores, eu acho que ela é um desgaste grande, porque ele não lida só com essa questão de você preparar os trabalhos. Né? Eu falo que a coisa mais gostosa para a gente é o dia a dia, você treinar, tal, fazer as coisas. Mas é gestão de pessoas, essa gestão que às vezes pega um menino que o cara... que nem eu tive um caso agora na Francana, lá na pré-temporada. Eu já queria tirar o garoto e falei, rapaz, você não chutou uma bola, o que você fez até hoje? Você vai ser protagonista aqui com a gente, e depois você vai embora, você vai um contrato melhor, você vai repetir o mesmo contrato. E é do mesmo valor. Eu falei, tá de brincadeira, você vai lá, você vai ter que começar tudo de novo, você nem sabe se vai dar certo aqui, já tem uma situação bem definida. Então, eles são muito mal preparados, né? Então, que nem esse do Viola para baixo aí, do Marcos Vinícius para baixo do São Carnense, vai estar todo mundo bem feito. O preparador físico, todo o staff dele, como tem o meu staff lá, vai trabalhar muito para que os meninos se tornem competitivos, tenham condições de brilhar, de jogar, né?
e daí para cima que é ruim. E nem é direto ao presidente, aos diretores, não é uma crítica direta. É quem faz a gestão do jogador em si. Mas, enfim, às vezes você tem que ser conivente com alguns empresários, alguns clubes têm que ser isso, porque alguma ajuda. Mas a ajuda, ela não é de graça, né? Porque não tem almoço de graça. Ninguém ajuda nesse sentido de fazer crescer, né? E a gente vê isso em time grande, então a gente sabe a dificuldade que os meninos passam também, a pressão que é neles. Mas a gente tem que continuar trabalhando e produzindo. E, Rafa, vou falar uma coisa para você. Nós temos combinado aí o tempo nosso. Já estouramos já, velho. Vai muito já. É isso que eu ia dizer. Paulinho, só agradecer, cara. Combinamos 1h15 aí, estourando. Estamos com 1h30 aqui. 1h35 quase aqui já. De live. Mas não dá para perguntar mais uma para o Paulinho, não? Faz mais uma, Giba. Vai você, então. Então vai, vamos deixar Paulinho, pro Giba a última aí. Legal, obrigado, Paulinho. Ó, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Primeiro, quero falar um pouquinho disso aí que você estava falando agora, né? Desse trabalho que é feito. Agora, eu não consigo entender a Portuguesa, Paulinho, que teve o Cristóvão, Paulinho Maquilari, que teve Catatal, eu não sei se a gestão e a Portuguesa chegou nesse estado que ela está hoje. Eu fico muito triste, eu que fui no Canindé por muitas vezes, e acho a Portuguesa um time que todo mundo gosta. A Portuguesa, eu não sei porquê, o cara é palmeirense, é corintiano, mas ele gosta da Portuguesa, ele tem um carinho pela Portuguesa. Bom, essa é para você falar sobre gestão. E a segunda, para ser rápido, porque eu sei que você precisa jantar com a esposa, mas vou falar rápido aqui para você o seguinte. Eu trabalhei com o Tele Santana. Eu tenho 63 anos, só para você ter uma ideia. O Tele Santana não falava nada e ficava quietinho, sentado ali numa escada aqui do Luizão e tal. Aí depois eu trabalhei com o Varley de Carvalho, eu trabalhei com o Hélio dos Anjos, eu trabalhei com o Geninho e tal. E alguns treinadores, eu tinha a curiosidade de ir no vestiário, na porta do Luizão, você sabe como é, ficava ali. O Varley de Carvalho dava um esporro. O Varley de Carvalho xingava no intervalo, xingava depois do jogo. O Hélio dos Anjos, né? Bom, resumindo, né? E aí o treinador fica gritando na beira do campo. O jogador não ouve. Eu acho que não ouve. Eu ficava lá atrás do campo, tirava um lado do fone de ouvido para poder ouvir aquilo ali e tal. E hoje tem aquele negócio, tem um negocinho aqui que marca se você correu 40, 50 quilômetros e tal e tal. Não existe um padrão nos treinadores, porque tem uns que não gritam, um senta, um fala, já treinei, não preciso ficar gritando aqui para ele, porque ele não vai ouvir. O outro fala, já falamos o que tem que fazer, quem tem que vir para cá, quem tem que marcar. E o outro, o Varley de Carvalho, chegou a subir no muro. Um dia o Pinho desmaiou, fingiu que desmaiou contra o 15 de Jaú, para poder, quando o árbitro ia fazer, eu não lembro se era de Edmundo Lima Filho, quem que era, o Pinho levantava e gritava, quando o Edmundo olhava, ele caía, né? Hoje, o fato do treinador não tem um padrão, não existe, tem que ser desse jeito mesmo, cada um de um jeito. Eu acho que você constrói muito isso no dia a dia, né? Cada um tem um perfil. Nós somos totalmente livres para criar, né? Você tem os treinadores, eu trabalhei com muitos, então tinha treinador que eu já sabia como o cara já ia xingar todo mundo e já sabia aquele cara que ia no pé do ouvido, eu gostava desse. O seu Andrade, que é o cara que eu mais admirei como treinador na construção, na gestão de grupo, de fazer você grande e tal. Ele dava cada dura no C sem falar nada, que era uma coisa de maluco, né? E eu acho assim, quando você tem, e isso é um trabalho que a gente tem que fazer muito no dia a dia, eu gosto muito, eu nunca gostei que gritasse comigo, para ser sincero. Eu sempre gostei daquele cara que vinha e me fazia pensar. Então, a minha preleção é 10 minutos antes do jogo, porque na semana, nos trabalhos, a minha preleção é diária. Eu pego você, uma das coisas que eu tenho muito boa é memória. Então, eu vi o seu primeiro treino da semana, eu vi o último treino da semana. Eu sei o que você fez lá. Então, eu vou te cobrar a semana inteira, vou te elogiar quando tem que elogiar, dar uma voadora para ele, na hora que tiver que dar uma voadora, conversar para eles. Eu tenho uma história, se qualquer jogador hoje que quiser, nessa divisão, vir conversar comigo, e é o que eu faço com os atletas, eu tenho história para falar para ele, como que eu fiz, como que eu cheguei e tal, porque, só para resumir, para você, em cima disso, eu fui fazer um treino agora em Franca, e chegamos lá encharcado na prainha, e eu só tinha aquele horário para treinar, eu não tinha, já era o último período, que a gente estava fazendo 5x1, já era o 5º período, e era um trabalho técnico, aí, de conjunto, aí o lateral direito, não sei se foi o lateral direito, qual jogador foi? Falou, professor,
ali não dá pra gente ir. Eu falei, então beleza, você não quer ir, você não vai. Não, olha como que tá. Eu falei, ó, os caras que estão jogando Champions League, seleção brasileira, eles treinaram nisso aí, eles se divertiram nisso aí. Vai, filho. Se o dia que estiver chovendo, você vai jogar um clássico lá no Morumbi, São Paulo e Santos, você vai falar pro treinador, nossa, tá chovendo, eu não vou. Então, eu já vou. A forma de abordagem. Agora tem cara que acha legal gritar, né? Então eu respeito todo mundo. Mas cada um constrói seu estilo. Em relação ao português, eu tive lá agora no ano passado. Foi no ano passado que eles começaram a fazer o ano do centenário. Eu estava triste ouvindo e vendo as coisas, né? O que aconteceu, como eles fraudaram o resultado, acabaram com a carreira do moleque, e a gente sabe a distância, tudo que se passou. Eu estava triste com isso, mas quando eu cheguei lá, eu fiquei muito mais triste. Porque eu peguei um Canindé que bombava, eu até falei para os caras, o último clássico meu no Canindé foi Português e Corinthians, foi 3-1 para nós, um gol do Rodrigo Fábio, 2 gols meus e um gol do Túlio para o Corinthians. Então eu falei, cara, tinha 18 mil pessoas. Lógico que era 15 mil corintianos e 3 mil da Portuguesa, que era a nossa torcida. Mas, Giba, cara, é muito triste. Uma decepção muito grande, porque não só a questão da onde a Portuguesa chegou no que diz respeito à honra, à moral, essas coisas todas que se perdeu, o ambiente que está lá, o clima, o vestiário, as coisas que eu vi lá, tudo mal. Hoje está aí se recuperando, né? Essa parte estrutural. Me senti muito triste porque eu entrei e saí com uma visão da Portuguesa maravilhosa. Foi um momento muito bom. E queria agradecer a vocês por cada pergunta, por cada colocação. Obrigado, Dinho, você, Gilberto, Rafa, Rose. Cara, sucesso para você na carreira. E estou à disposição mais vezes aí para a gente mais para frente, né? E eu espero poder estar num prazo curto. Aí, a família é linda. Vai treinar meu Palmeiras e vem treinar o São Carlos aqui. Vai treinar o meu Palmeiras e vem treinar o São Carlos aqui também. Eu sonho com isso, pode ter certeza, porque eu sempre sou muito grato a todo mundo que abriu as portas para mim, porque às vezes o pessoal fica escolhendo muito, né? E você, quem escolhe, o pior recolhe. Às vezes você tem uma oportunidade e a porta é pequena e as pessoas não acreditam muito. Então, como eu falei lá no início da nossa entrevista, eu escolhi um time que tinha perdido tudo e eu tinha uma estrutura muito boa no estado. Mas, às vezes, a gente tem que encarar e ir embora. E, mais uma vez, minha gratidão a vocês pela minha participação, pela live. Obrigado por cada pergunta e obrigado por aguentar as respostas mais longas minhas aqui. Para nós foi um prazer, Paulinho. A gente só tem que agradecer a você por toda a disponibilidade, por tudo aí que você tentou e conseguimos, né? Para a gente colocar você no ar aí. Estouramos um pouquinho do tempo só, né? 1h40 quase. Mas, pô, foi um papo aí que a gente ficaria 3 horas com certeza conversando, porque é muito agradável e o tempo passou aí voando. Fala uma boa noite lá pro Paulinho. Boa noite, Paulinho. Muito bem. Fala uma boa noite pro Paulinho. Boa noite. Tá aí. Obrigado. Boa noite para as crianças aí, Rafa. Obrigado a todo mundo, um abração. E a gente se vê em breve. Valeu, obrigado. Obrigado, Dinho. Obrigado por mais uma. Valeu, segunda Rafa, da um noite. Valeu, Giba. Obrigado, Giba. Um abraço, Rafa. Abraço a você, ao Paulinho, a todo mundo. Foi muito legal estar com vocês. Um beijão. Valeu, obrigado. Gente, valeu, até a próxima. Boa noite. Obrigado, mais uma. Valeu, Rafa. Até a próxima. Obrigado, Paulinho. Tamo junto. Valeu, Rony. Valeu, obrigado, gente. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí em mais uma live Rádio Rock Esportiva, neste domingão aí, de dia 31 de maio de 2020, a segunda do dia, né? Obrigado a todos vocês. Terça-feira tem mais. Fábio Seródio conosco na próxima terça aqui, 20h15. Ah, terça não, amanhã tem mais. Amanhã, gente, amanhã, 19 horas, hein? Uma live aí fora do gatilho dos dias. 19 horas amanhã, Rafael Sgrillis. Amanhã, direto aí de São Paulo conosco, o ex-repórter da Rádio Globo, Rafael Sgrillis, vai estar com a gente amanhã, 19 horas. Um abraço a todos e até amanhã.
Rádio Rock Esportiva.